pessoas não entenderam, né? E justamente por isso que existe talvez a questão do princípio da liberdade religiosa. Mas o pessoal dizendo assim, que com base em Salomão, dizendo que esse é o argumento que ele trabalha de duas formas, dois momentos, né? Mas eu vi um argumento sendo dito. Não sei se eventualmente eles estão falando sobre isso no sentido de que haveria o dever de que as pessoas eventualmente buscassem os mandamentos antes, né? Bom, primeiro que isso é meio, se a gente for pegar o princípio da liberdade religiosa, isso nem tem sentido. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, bom, onde não tem Bíblia fica muito mais difícil, né? Porque a pessoa vai pesquisar para supostamente ter o dever de buscar os mandamentos. Então, portanto, não teria liberdade de busca, que eu falo que vem antes, né? Se você não tem um argumento temporal, por que você eventualmente buscaria? Os mandamentos de Deus não manda, então a pessoa tem o direito de buscar mais informações bíblicas para verificar se ela realmente acredita em Cristo, se a fé cristã é correta ou não. Então, eventualmente, ela teria que que buscar os mandamentos, ou buscar mais informações bíblicas, mas aí que tá, onde não tem Bíblia, vai ficar difícil buscar mais informações bíblicas. Então, em civilizações onde não tinha, não rolava. Então você vê que esse raciocínio já não é bem por aí, mas enfim. O que seria um segundo problema, na verdade. Não tem como considerar um dever onde eventualmente não há como se fazer pesquisa em relação aos mandamentos. Então, segundo ponto. E terceiro, mas aí eles trabalham com a questão do dever, né? Sobre o dever. Então, mas veja como é complicado. Eu também não vou poder concordar inteiramente. Se você falar mesmo no contexto bíblico, de quem lê a Bíblia, alguma coisa assim, dizer assim, não, mas a liberdade de a pessoa buscar os mandamentos não precederia a liberdade da divergência, porque se a pessoa passa a conhecer os mandamentos, pela pesquisa dela ou não, ali ela se torna verdadeiramente livre, porque daí ela pode efetivamente discordar ou concordar com Deus pela própria opção dela. Só que eu digo que essa não é uma liberdade muito importante, mas ela, na verdade, na sequência de pensamento, ela é secundária, porque antes vem o desejo de a pessoa buscar essa informação ou não. Então, se eu falo dos mandamentos, seria, na verdade, uma imposição. E deles dizendo assim, não, mas se eventualmente a pessoa busca os mandamentos por ela mesma, na verdade é um dever dela. Porque, então não seria uma liberdade de buscar, ela teria que buscar os mandamentos, então é um dever. Só que isso não é bem por aí, se você entender justamente a questão da liberdade religiosa. Isso se torna um pouco estranho, porque nem todas as pessoas vão acreditar nisso, que é um verso de Salomão, dizendo que é um dever de todo homem, os mandamentos são deveres de todo homem. Bom, é menos dever para quem não sabe, e se eventualmente a pessoa é cristã, não só porque o Novo Testamento, por vezes, atesta com coisas contra os mandamentos, mas não, simplesmente o fato de ser nova aliança já não valeria a velha. Não precisaria nem ter muita profundidade nisso. Né? Eu nem sempre vou lembrar desse argumento, mas é um deles. Se a nova aliança já não é a velha, não é mandamentos e não é sacrifício animal. Então não tem, porque qualquer necessidade sacrificial já teria feito e os mandamentos não se cumprem, não se cumprem mais. Não precisa cumprir mais. Mais críticas dos mandamentos no Novo Testamento. Então, quando se diz que é um dever, então depende. Porque se trabalha como dever, o que até pode ser verdade, mas como isso não é considerado, na cabeça da pessoa não é um dever. Então não adianta, nós temos o dever de analisar, não. Esse argumento não é inteiramente verdadeiro, porque não vai ser entendido como um dever, uma vez que a pessoa tem outra fé. E uma fé que inclusive impede e bloqueia, no caso ali, por exemplo, o verso de Salomão. Justamente, por se considerar uma nova aliança, a pessoa entende que ela não tem o dever de buscar novas informações bíblicas para confirmar de alguma forma os mandamentos. Porque, justamente porque a fé dela diz o contrário. Então, como assim? Mas no fundo nós temos um dever. Mas é um dever que a pessoa eventualmente não sabe. Então, um dever que a pessoa não acredita. Então não tem, não adianta simplesmente dizer, não, mas os homens têm o dever de aplicar os mandamentos até Cristo. Se a pessoa eventualmente acredita em Cristo, não, a partir de Cristo já não precisa
obedecer a ponto de que as pessoas daquela época precisariam obedecer. Até então, os judeus da época, talvez outras pessoas de outros povos, obedeciam. Depois do sacrifício cristão, não precisa mais. A partir do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade. Então, as pessoas precisavam obedecer até aquele momento. Depois não, mas essa é a fé cristã, né? A validade dos mandamentos até ali, depois não. Então, mas temos o dever de obedecer os mandamentos baseando nisso, mas o crente não sabe disso e não acredita nisso. Então, quer dizer, não anula justamente. Por que não anula a liberdade de busca? Porque a pessoa está na liberdade de busca. Ela está justamente num sistema de fé em que ela tem, na verdade, a liberdade de buscar. Ela não acha que. Aí é essa questão, ela não acha que é um dever buscar mais informação bíblica para eventualmente acabar acreditando nos mandamentos. Nem eu fiz por isso. Eu não fiz por. Eu não fiz por dever. Né? Justamente porque eu não sabia, eu apenas estava pesquisando, acabei encontrando. Então veja como é essa questão. Pode acabar sendo um dever, mas as pessoas não sabem disso. Elas estão agindo, algumas delas eventualmente buscando os mandamentos, no final por liberalidade. Essa que é a grande questão. Então eu não concordo. Se está entendendo como eu, não, no final isso aqui é um dever. É um dever, mas as pessoas não sabem disso. Então e se eventualmente, aí está no Novo Testamento, elas acabam encontrando, sendo cristãs, ou de outra forma a pesquisa bíblica acaba encontrando os mandamentos, muitas delas não fazem por obrigação. Elas não fazem por obrigação. Mas é um dever, mas ela não sabe, ela agiu como direito. Geralmente, até eu ou outras pessoas acabaram encontrando os mandamentos como direito, não como dever. Então, de qualquer forma, na cabeça das pessoas, isso é trabalhado como liberdade. Talvez era um dever e a pessoa não sabia. Era um dever e a pessoa não sabia. Então, assim, não é esse o tratamento que se está dando para muitas pessoas que acabam encontrando os mandamentos. Então, só um plus aí. Pode até ser, mas até Cristo isso não é caracterizado pelas pessoas, e os cristãos e outras pessoas entendem isso como um direito, não como um dever. Se nós formos colocar, para piorar a situação, pessoas que não sabem porque não têm acesso à palavra, dever, né? No primeiro ponto. E no segundo ponto, se colocar, no caso, o princípio constitucional da liberdade religiosa, ninguém é obrigado a pesquisar, e eventualmente se transformaria ali a liberdade de busca no dever de busca, mas que na verdade as pessoas entendem como liberdade, elas estão se valendo isso como liberdade. Então, na verdade, muitas delas não estão sendo forçadas a isso, então para elas não é um dever, e para muitas não foi um dever. Então isso que é a questão. Então fica esse complemento no canal. Acho que não é bem isso, porque você tem que entender se é realmente um dever, porque eventualmente Salomão disse, tem que se entender na cabeça da pessoa se ela acabou descobrindo isso como um direito, porque eventualmente ela tinha outra fé antes. Então, na verdade, é essa questão. Fica esse complemento.